quais as fases de entendimentos e de decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do tema execução provisória da pena. E esse assunto ele mostra o quanto é fundamental que o advogado criminalista que já atua na prática, tanto quanto aquele que vai se submeter, por exemplo, à prova de segunda fase da OAB em penal, esteja sempre antenado, sempre atualizado. E atualização não é apenas a legislativa, não é apenas conhecimento das leis, mas também da jurisprudência, principalmente aquelas de maior destaque dos nossos tribunais superiores. E esse, sem dúvida, é um tema de grande destaque. Por isso que é fundamental, se você se prepara para a prova da OAB ou se você quer exercer ou já exerce advocacia criminal, que você sempre se preocupe com o acompanhamento das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, se você, por um acaso, está começando na advocacia criminal e vai procurar algum tipo de treinamento ou de curso para que você advogue melhor nessa área, é importante que você também se preocupe com isso. Se a atualização é constante, se existe o acompanhamento das decisões dos tribunais superiores e, claro, se esse treinamento ele é eminentemente prático. Dentro desse nosso tema de hoje, o que nós podemos perceber é que ele gira em torno, notadamente, do chamado princípio da presunção de inocência, ou, como preferem alguns, princípio da presunção de não culpabilidade. Eu gostaria que você olhasse comigo agora para o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que vai nos estabelecer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência, ele nos traz, sem sombra de dúvidas, alguns efeitos diretos. Eu coloquei aqui também para você na nossa tela. Vamos lá. Quais são esses efeitos diretos? Ele nos traz uma regra de tratamento. Nesse sentido, nós temos o enunciado 444 do STJ. Em 2014, tivemos por parte do Supremo Tribunal Federal, com a mesma linha de entendimento, o julgamento do recurso extraordinário 591-054, em qual sentido? De que não se pode considerar como maus antecedentes processos e inquéritos em andamento. O fato de uma pessoa estar respondendo a um processo, sem que tenha havido ainda um trânsito em julgado definitivo, ou o fato dela estar respondendo a um inquérito policial, não pode trazer contra ela sequer uma possibilidade de se aumentar a pena base, lá de acordo com o artigo 59, considerando que a pessoa é portadora de maus antecedentes. Para que ela seja considerada como portadora de maus antecedentes, será necessário que uma sentença penal condenatória, já transitada em julgado, que não tenha sido utilizada com a finalidade de reincidência. Mas sobre isso a gente pode falar depois de maneira mais pormenorizada em um outro vídeo. Um segundo efeito direto seria o ônus da prova. O MP, ele precisa comprovar aquilo que ele alega. E olha, se essa alegação não foi suficiente, o que acontecerá? O réu ele será absolvido por insuficiência de provas. Esse é um outro efeito direto do nosso princípio da presunção de inocência. E, por fim, o tema que nós trazemos agora aqui nesse vídeo, a impossibilidade de antecipação da pena. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Como se já não bastasse o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, esses chamados efeitos diretos do princípio da presunção de inocência, nós temos na mesma linha, ou seja, em consonância com a Constituição Federal, o artigo 283 do CPP. Seja na sua redação anterior, antes do pacote anticrime, seja na atual redação após o pacote anticrime. Eu trouxe as duas aqui para você nos nossos slides. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E veja que essa linha de raciocínio, ou seja, essa consonância do artigo 283, ela não foi modificada na sua linha principal, né, com o advento do pacote anticrime. Olha o que diz a atual redação. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar, ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, o que a gente consegue perceber disso? Que a prisão,
que é excepcional, extremamente excepcional, ela só pode acontecer ou se ela efetivamente se caracteriza como uma pena após o trânsito em julgado definitivo de uma sentença criminal condenatória, ou se ela for uma prisão em flagrante ou uma outra modalidade de prisão cautelar, como, por exemplo, uma prisão preventiva, desde que exista necessidade dessa prisão, desde que presentes os requisitos, os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Só que, na verdade, muitos, ao interpretar toda essa realidade do nosso ordenamento jurídico, enxergavam, inclusive no Pacto de San José da Costa Rica, uma possibilidade excepcional de que essa garantia constitucional pudesse ser relativizada. Nesse contexto, eu vou trazer aqui para você algo muito importante, que é o artigo 387, parágrafo 1º do CPP. Só para você entender como se daria essa relativização do princípio da presunção de inocência. O parágrafo 1º vai nos dizer: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Então, veja bem, até o momento em que existe uma apelação, nós não teríamos uma relativização do princípio da presunção de inocência. O problema é o seguinte: mas e a partir do julgamento da apelação? Ou seja, tem uma sentença condenatória e com o julgamento da apelação nós temos um acórdão que confirma aquela decisão condenatória. Será que nesse caso nós poderíamos ter uma relativização do princípio da presunção de inocência? Como se esse princípio ele fosse dinâmico. Quanto mais ele se afasta daqueles momentos iniciais e mais ele se aproxima de outras decisões condenatórias, menos força essa presunção de inocência teria. Isso seria possível? E foi justamente isso que acabou envolvendo toda a polêmica das 4 decisões do Supremo Tribunal Federal, das 4 fases de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Após a apelação, na iminência, na pendência de um recurso especial ou de um recurso extraordinário para os tribunais superiores, STJ, STF, recursos esses que não possuem efeito suspensivo, ao contrário da apelação. Será que nesse caso nós já poderíamos ter uma antecipação provisória daquela pena? Uma execução provisória daquela pena? Porque, veja bem, o artigo 637 do CPP, ele nos diz o seguinte: o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. E uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Portanto, imagine comigo, tivemos uma sentença condenatória. Houve apelação. No julgamento da apelação, aquela decisão condenatória foi mantida. Existe recurso especial ou recurso extraordinário. Se eles não possuem efeito suspensivo, então isso possibilitaria uma antecipação provisória da pena. E esse é um dos pontos que envolve essa polêmica que houve dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui as 4 fases que nós podemos delinear muito bem. Antes de 2009, o Supremo Tribunal Federal, ele entendia pela possibilidade de execução provisória da pena. Nessa mesma linha de entendimento, nós tínhamos a súmula 263 do STJ, que dizia o seguinte: a interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Portanto, a pena poderia ser provisoriamente executada. Mas, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84078, ele mudou de entendimento e passou a entender pela impossibilidade dessa execução provisória da pena. Essa questão, ela voltou à tona no Supremo Tribunal Federal, provocando uma nova modificação de entendimento a partir de 2016, quando o STF julgou o HC 126.292. Em 2016, o STF ele passou a entender, portanto, pela possibilidade dessa execução provisória da pena. Veja bem, aqui todo o ponto polêmico girou em torno daquele artigo 637 do CPP.
Ou seja, a partir do momento que nós temos uma apelação que confirma aquela decisão condenatória, ou seja, nós temos um acórdão condenatório, temos a pendência de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, e esses recursos não possuem efeito suspensivo, então seria possível a antecipação provisória da pena. Mas a história não acabou por aí. E esse não é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque existiam 3 ações declaratórias de constitucionalidade: ADC 43, ADC 44 e ADC 54, que envolviam aquele artigo 283 do CPP, pela época dos julgamentos, redação anterior ao pacote anticrime. Portanto, o artigo 283, que tem consonância com o princípio da presunção de inocência, que está de acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, sendo ele julgado como constitucional, sendo ele declarado como constitucional, então nós não poderíamos ter o quê? A antecipação provisória da pena. E foi no julgamento dessas ADCs, em novembro de 2019, que o Supremo Tribunal Federal mais uma vez modificou o seu entendimento, passando a entender, volta aqui comigo, que o artigo 283 do CPP era constitucional. Nós tivemos aqui uma votação por maioria. Alguns ministros, eles consideraram a possibilidade do artigo 283 ser considerado constitucional, mas com uma interpretação conforme a Constituição, para que se admitisse a possibilidade de antecipação provisória da pena, mas esse não foi o entendimento por maioria. Portanto, com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, muda o seu entendimento e passa a entender que não é possível a antecipação provisória da pena. Com isso, o que a gente precisa entender, o que precisa ficar claro, que prisão só em decorrência mesmo do trânsito em julgado definitivo, ou se nós tivermos uma prisão cautelar. A própria prisão em flagrante, ela não é uma prisão que pode se protrair no tempo. Diante de uma prisão em flagrante, quando ela é analisada, das duas uma. Ou essa prisão em flagrante, ela vai fazer com que o juiz a converta em uma prisão preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312, ou o juiz considerar o quê? A liberdade provisória. Portanto, até mesmo a prisão em flagrante, ela não se prolonga no tempo. Ou haverá liberdade, ou haverá uma prisão preventiva, uma prisão de cunho cautelar. Portanto, prisão, essa exceção, ela só pode existir se ela for cautelar, se houver a necessidade dela, ou se ela for decorrente do trânsito em julgado. Mas não do mero trânsito em julgado na apelação. Não, não. Do trânsito em julgado mesmo, definitivo. A partir do momento que nós temos o trânsito em julgado definitivo, ou seja, não há mais o cabimento de qualquer recurso, né? Ou seja, não decorre pura e simplesmente do julgamento da apelação. Precisamos que não seja mais cabível qualquer recurso. Precisamos que já tenham sido esgotadas as vias recursais. E com ênfase, principalmente nesses 2 últimos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, a gente consegue perceber que o entendimento de 2016, ele durou pouco tempo, né? Ele durou notadamente de 2016 até 2019, quando em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal julga as ADCs 43, 44 e 54 para entender que a pena somente poderá ser cumprida após o trânsito em julgado definitivo da condenação. E lógico que a gente pode pensar assim, né? Mas o que acontece no caso daqueles recursos protelatórios? Porque é claro que isso pode acontecer na vida real, né? Será que nesse caso vai continuar sendo esse o entendimento? E, logicamente, que teria muito mais coisa para a gente discutir, que pode ficar para um próximo vídeo. Inclusive, hoje em dia, o tratamento que após o pacote anticrime é dado para recursos de caráter meramente protelatório. Eu convido você a olhar a atual redação do artigo 116 do Código Penal, que fala em causas suspensivas da prescrição. Hoje em dia, quando se percebe um recurso utilizado em uma situação em que ele não deveria ser admitido, ou seja, um recurso, por exemplo, de cunho meramente protelatório, o que vai acontecer? Vai ficar suspensa a prescrição. Ou seja,
O réu ele não poderá se beneficiar da contagem da prescrição naquela situação. Esse material que eu utilizei aqui, esses slides, eu vou colocar no meu grupo de WhatsApp, onde todos os dias nós temos novidades legislativas, jurisprudenciais. Então, eu convido você, aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar as instruções, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde você poderá baixar esses slides que eu coloquei aqui com as fases desses julgamentos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.